Tema Podcast. Olá, estamos começando mais um Tema Podcast, hoje com a presença de Ana Bentes, professora de Linguística e coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, aqui da Unicamp. Eu sou o Fábio Galassi, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação, e conto hoje com a presença da minha colega jornalista Thaís Pimenta. Em primeiro lugar, professora Ana, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada, Fábio, pelo convite, também a presença da Thaís, que está aqui. Muito obrigada. Espero que a gente tenha uma ótima conversa. Bom, a presença da Thaís também se justifica aqui hoje pelo motivo super importante de que o tema é algo relevante, contundente, infelizmente antigo e que precisa ser discutido cada vez mais, que é a violência contra a mulher e o feminicídio. Thaís, muito obrigado aí pela sua presença. Sem dúvida, muito obrigada, viu, Galassi? Pois é, então a gente entra aí num parâmetro, num cenário em que a gente tem um influenciador que ele já foi alvo, assim, de piada diante dos comentários que ele fazia, que eram, assim, horrorosos, e de repente a gente se depara com uma situação dessa, né? E essa é só uma das situações que acontecem, assim, recorrentemente em todo lugar. Porque eu, por exemplo, eu não conheço uma mulher que não tenha passado por uma situação de violência, de abuso. Então, assim, isso é muito complicado. E ter esse tipo de influência, entre aspas, propagando isso é uma coisa muito grave, não é, professora? Thaís, obrigada pela pergunta e pelo comentário. É, de fato, bastante grave o que está acontecendo, mas não está acontecendo só agora, né? Já vem acontecendo há muito tempo. O nosso país é um país campeão de violência de gênero, seja a violência contra as mulheres, seja a violência contra a população trans também, né? Contra a população LGBT. Então, é uma violência bastante permanente e que não tem se modificado muito. Os números, aliás, têm crescido. Como é que a gente pode enfrentar isso, ou como é que a gente pode entender isso? Uma explicação seria o fato de que os homens passam pela vida e às vezes não dão muito certo na vida, né? Então tem muito ressentimento nessa história. O ressentimento que pode ser especialmente em relação ao tipo de vida que a pessoa tem, ou, por exemplo, não ter sucesso, ou se achar relegado em alguma medida pela sociedade, não é? Então esse ressentimento em relação à vida se transforma num ressentimento que visa um alvo mais fácil, que são as mulheres, no caso, que são bem próximas dos homens, não é? Então isso é uma explicação interessante, assim, mas não é toda a explicação. Então eu acho que a gente podia pensar um pouco nas causas mais amplas que levam a esses comportamentos, a esses discursos e à divulgação desses discursos. Porque a gente poderia pensar que esses discursos não poderiam estar sendo divulgados. Mas aí existe toda uma discussão sobre esse problema da chamada liberdade de expressão. Então, a primeira questão é essa, né? Como é que a gente faz para criminalizar de maneira mais correta, mais forte, essas atitudes que são atitudes de ódio, e elas estão simplesmente permitidas. Eu vi outro dia um dos ministros, eu não sei se foi um dos ministros do STF, falando, olha, todas as esferas da vida são reguladas. Uma das esferas mais íntimas, que é o casamento, ela é super regulada. Então, por que é que as relações nas redes sociais não podem ser reguladas? Então, esse é um primeiro aspecto importante, quer dizer, que a gente está falando de discurso de ódio, e que é propagado e incentiva e empodera as pessoas a fazerem coisas mais violentas ainda do que, por exemplo, estavam fazendo até então e que estavam sendo, vamos dizer, suportadas, né? Bom, a questão que a gente vê é que a internet virou um palco, né, desse tipo de discurso misógino, né, e que isso gera engajamento, visualização, gera lucro para algumas pessoas e até voto, né, para outras. A senhora acha que, a senhora já citou a questão da regulamentação, da regulação, do controle, mas a senhora vê na internet uma plataforma poderosa de disseminação ou de aumento desse ódio, ainda mais com o público jovem? Quer dizer, estamos criando uma geração
de trogloditas digitais, assim, de meninos que acham que esse discurso os torna popular. É um perigo, a internet é uma ameaça à mulher também. Eu acho que o que é uma ameaça às mulheres, mas também aos seres humanos de uma forma geral, é o fato de que a gente não tem controle sobre as plataformas. E a gente não tem controle sobre meios de comunicação de uma forma geral, mas eles são regulados. Mas as plataformas não, e elas têm o único interesse delas é o interesse financeiro. Então elas não têm um interesse educativo, porque o interesse educativo ele vai retirar uma série de pressupostos que essas plataformas com as quais elas lidam para ganhar dinheiro. Vamos deslocar um pouquinho para, por exemplo, o programa de TV. Quais são os programas de TV que dão mais audiência? Não é? São os programas de TV, por exemplo, alguns anos atrás, que mostravam, ou continuam mostrando, crônicas policiais. Vai lá, vai atrás do bandido e acompanha a polícia, acompanha a perseguição. Quer dizer, qual é a educação que você está fazendo com isso? Nada, mas esses programas têm uma carga horária enorme na TV. Então, veja, o problema é a função do meio de comunicação ou das mídias. A função precisaria ser mais educativa. E aí entra o problema financeiro, porque a educação não gera tanto lucro assim. Ela não vai gerar, o que vai gerar? A manipulação das emoções, manipulação dos sentimentos, a tentativa de construir um tipo de realidade que seja uma realidade meio binária, o bem e o mal, etc, etc. E não tem nada no meio, não tem nada para educar e não tem nenhuma coisa a fazer. Eu acho que quando a internet foi criada, houve uma grande esperança de que a gente pudesse disseminar conhecimentos e todo mundo ficar mais, ao contrário, né? Ficar mais educado, ficar mais bacana, todo mundo ia estudar, todo mundo ia ter acesso ao conhecimento. E o que aconteceu? Nós não temos esse acesso. Porque os algoritmos são controlados, direcionam você para certos lugares, etc, etc. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar na função social dessas plataformas, já que elas são públicas, elas deviam ser de interesse público e não de interesse privado, e não de interesse econômico. Mas aí a gente está, de novo, falando de questões muito grandonas, que é o próprio sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista que vive em torno do lucro. Então, quer dizer, se a gente for olhar, é completamente consistente com o sistema que quer lucro. E aí não importa o que dá lucro mais, a manipulação das emoções ou processos de educação das emoções, uma educação para a sensibilidade. Então, todos nós, homens, mulheres, crianças, estamos sendo, entre aspas, educados ou deseducados por essas plataformas. E, professora, quando a gente fala de internet, talvez até pelo fato das pessoas estarem ali intocáveis, digamos assim, elas acabam criando uma coragem para dar depoimentos, deixar ali uma mensagem que elas não falariam nunca pessoalmente. Acho que esse também é um ponto, né? Poderia, de repente, vetar essas pessoas automaticamente quando envolve alguma agressão verbal ali, alguma coisa que sai, porque acho que a gente tem que ter um filtro nesse sentido, né? Uma coisa é crítica e liberdade de expressão, outra coisa é você acabar assim machucando, ofendendo a pessoa numa rede social, por exemplo. E isso principalmente acho que até nessa relação de adolescentes também, que começa ali tem todos aqueles hormônios, aquela coisa que faz com que as pessoas sintam 3 vezes, 10 vezes mais, né, aquela situação. Então tudo isso impacta também, né. E eu acredito que se a gente colocasse um ranking, assim, daria para ranquear os principais motivos que levam esse tipo de coisa hoje? Por exemplo, a senhora estava comentando dessa frustração do homem que acaba escolhendo como alvo a mulher. Um outro ponto seria essa questão das plataformas, dessa coragem, entre aspas, que as pessoas acabam criando para ofender o outro, que é uma pessoa desconhecida, você não sabe da história da pessoa e você está ali julgando o tempo todo. Tem mais algum ponto assim que seria muito relevante para a gente falar nesse sentido? Que seja algo assim realmente impactante, que envolve assim o fato da mulher ser uma vítima? O Brasil é um país, quer dizer, eu não acho que só no Brasil está acontecendo isso, a gente sabe, mas o Brasil é um país que foi criado, né, num sistema muito autoritário sempre. Escravocrata, colonial. Depois a democracia sempre tutelada pelos militares. A nossa república nasce de um golpe, enfim, todas essas questões. Então, eu diria que esse problema da internet, ele está intimamente ligado com a estrutura social que a gente tem.
Então, a estrutura social que a gente tem, ela é pouco democrática. A gente fala muito em democracia, salvar a democracia, mas a gente está falando de democracia institucional. Então, o que tem a ver com o que eu estou falando, com o que você me perguntou? Tem a ver com o fato de que, por exemplo, esse vozeamento na internet tem a ver com você não ter canais de comunicação, de você não ter espaços democráticos e de educação para a democracia. Então, por exemplo, a gente tem o nosso ensino, ele é um ensino expositivo, ele é um ensino pouco democrático no sentido vamos discutir assuntos e temas, vamos aprender a discutir questões, vamos aprender a fazer críticas, inclusive pessoais aos outros. Qual é o espaço disso, por exemplo, na escola? É zero. Então, veja, a internet, como essa plataforma, ela nos coloca oportunidades incríveis, não é? Eu, pelo menos, leio textos incríveis na internet, tenho acesso a conteúdos, mas eu sou essa professora e que o algoritmo chega para mim só coisas bacanas. Agora, se você não tem essa educação, assim, já não é educado para isso, o que vai acontecer? Você vai buscar certos conteúdos, né? A gente já sabe, e o algoritmo direciona você para essas coisas. Por outro lado, se você tivesse uma sociedade que você tivesse um pouquinho mais de democracia nos espaços, talvez toda essa gritaria que acontece, no Brasil especialmente, não acontecesse tanto. Então eu relaciono a gritaria toda ao fato da gente não ser uma sociedade profundamente democrática. Então, nas relações familiares há muito autoritarismo, né? Nas relações pessoais há muito autoritarismo. As pessoas não sabem receber críticas. Fica muito difícil você fazer crítica no Brasil, porque já vira uma coisa pessoal, já vira uma coisa de ofensa, já vira uma coisa de você virar meu inimigo. Então, são práticas sociais, e aí eu vou entrar na minha área, né, discursivas e práticas de linguagem, às quais nós não estamos acostumados. Então, quando você abre uma plataforma de comentário, o sujeito vai lá e fala o que ele quer, porque ele nunca consegue falar nada muito bem fora daquele espaço. Na família dele não consegue, os amigos já ficam com chacota, ninguém se escuta. Então, essa gritaria, ela na verdade revela uma sociedade que tem poucos recursos, né, de construção, de conversação e interação que sejam de fato democráticos, etc, etc. Né? Mas assim, independentemente do campo digital, no pessoal também, a gente vê que o público feminino, ele tem um forte engajamento nas questões mais progressistas. Pelo menos é a minha impressão. Assim, a gente vê muito mais a mulher envolvida em questões, por exemplo, descriminalização do aborto, por exemplo, né? Enquanto os homens têm, me parece, seguido um caminho contrário, cada vez mais conservadores, radicais, extremistas. Quer dizer, a que a senhora acha que se deve isso, né? As mulheres com pensamento mais progressista, os homens com um pensamento mais conservador, e essa lacuna, né, esse abismo entre os dois, a senhora acha que potencializa a violência? Quer dizer, a autonomia, a emancipação da mulher gera frustração e esse ódio que cada vez mais a gente vê na internet ou nas ruas? Eu acho que sim, não é exatamente por esses motivos que eu estava colocando antes. Quer dizer, se você não tem uma sociedade em que os diferentes atores sejam vistos, e não é possível porque também a gente tem uma sociedade muito estratificada, que os diferentes atores tenham o mesmo peso, alguma participação mais igualitária. Quando essa estrutura patriarcal e hierárquica se rompe, então as mulheres começam a questionar essa estrutura patriarcal, que a gente chama, né? Quer dizer, que é a sociedade dominada em termos de poder, de vários tipos de poder pelos homens. Então as mulheres começam, por exemplo, a ascender, né? A poder falar mais, a poder se colocar mais. É claro que há uma reação. Agora, você me disse, hoje estaria acontecendo isso. Eu acho que já acontece há muito tempo. Então, por exemplo, em certas áreas do conhecimento, há o predomínio de mulheres estudando. E isso já começa a criar essas tensões, né? Porque as mulheres conseguem, vamos dizer, se mulheres de uma forma geral, conseguem desempenhar melhor. E aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo essa disputa no interior do sistema, que é um sistema de disputas, não é um sistema tranquilinho nosso que a gente vive, né? Então a gente vive numa sociedade e num sistema político e econômico que é de disputas.
Então, o que vai acontecendo? Essas disputas, elas precisam ser reguladas. Acontece que, com o poder patriarcal, os homens dizem, não, peraí, não pode. A gente tem esse poder, a gente adquiriu esse poder esse tempo todo, e a gente está falando de homens brancos, não sei o quê, mais velhos, lá. Você adquire todo esse poder e agora eu vou dar de mão beijada? Não. E às vezes nem é o poder financeiro, né? É o poder simbólico. Não é o poder financeiro, é o poder simbólico, é o poder de dizer o que vai ser feito, o poder de definir os rumos da vida das pessoas. Quer dizer, toda a nossa das histórias que têm sido contadas até aqui, mais graves nesses últimos tempos, de feminicídio, tem a ver com essa decisão, a decisão das mulheres de terem outra vida. E elas não conseguem manter esta decisão, porque elas são impedidas de tomar essa decisão que nem é uma disputa com a pessoa do ponto de vista profissional, por exemplo, né? Em que você toma uma decisão de disputar um cargo. Não é isto, é a disputa, decisão de levar a sua vida adiante de uma forma diferente. Só de tomar essa decisão, a mulher é penalizada. Então, assim, eu acho que é muito mais o poder simbólico do que o poder financeiro, né, hoje em dia, se você for pensar. E as mulheres que mais sofrem são as mulheres que mais precisam fazer isso. Os estudos mostram que são as mulheres negras que estão na base da sociedade e que, quando elas tentam sair desse lugar de opressão, de várias opressões que elas sofrem, elas são as mais penalizadas, são elas que são assassinadas. Eu acho que o número agora é 64% dos casos são casos de assassinatos de mulheres negras. Então, falando para você desse caminho diferente, eu acho que há uma manutenção de uma posição. Ao invés de tomar um caminho ou outro, os homens mantêm uma posição e as mulheres tentam tomar um outro caminho, se a gente fosse reduzir a essa questão, né? Se a gente fosse reduzir a essa visão. E a verdade é que essa negociação, né, que envolveria uma negociação aqui em relação, por exemplo, aos problemas pessoais, íntimos, relações amorosas, etc., ela é impossível de ser pensada. Não há negociação. Os lugares são muito demarcados. E não é possível sair desses lugares. Então, no campo das relações íntimas e pessoais, né, que é onde esses casos estão sendo mais colocados para nós, o feminicídio está sendo colocado no momento em que a mulher diz: eu não quero mais ter esse relacionamento. Este momento, veja, a gente teve um outro caso, mas a maioria são esses casos. Não quero mais ter esse relacionamento. Ela é assassinada por causa disso. Então, a gente realmente precisa coibir isso. As penas parece que são altas. Eu realmente não fui fazer uma pesquisa sobre o tempo de pena, mas se eu não me engano o tempo de pena 40 anos. do feminicídio é altíssimo. É a maior pena do Código Penal também. Exatamente. E não é isso que resolve, né? Porque está sinalizado que são 40 anos que você vai ficar preso, que você não vai sair com menos de 20. Então, assim, não adianta. Não é isso que resolve, não é? Também tem uma questão do nosso sistema. A questão das medidas restritivas também parece não funcionar no Brasil, né? Eu diria o seguinte: o Estado brasileiro precisa de muito mais investimento. Quando a gente fala do problema dos impostos, eu sempre falo, as pessoas não gostam de pagar imposto, mas elas querem os serviços do Estado. Então, quando você fala em medida restritiva, você está pensando em quem? Você está pensando em mais policiamento. Precisa ter, vamos dizer, mais agentes da lei. Você precisa ter mais equipamentos. Você precisa ter sistemas que estejam rastreando essas pessoas. E isso tudo custa. Custa. Quem é que vai pagar tudo isso? Quem pagaria são os nossos impostos, se eles fossem, se é para ser bem empregado. Então, assim, eu acho que o Brasil tem leis importantes, apesar de que agora as leis estão sendo bem destruídas, mas enfim, o Brasil tem leis importantes, mas elas não conseguem ser executadas por conta da estrutura do Estado. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, quer dizer, o Estado precisa ter mais investimentos para poder ter mais policiais, ter mais gente nas delegacias, ter mais psicólogos, ter mais sistemas de informação importantes, porque uma coisa que faz com que o sujeito evite é ele também ser avisado. Avisados que não vai dar, né? Você não vai conseguir. Se você conseguir, você vai ser preso imediatamente. Se você burlar.
os sujeitos sabem que não estão sendo monitorados. Então, a emoção deles, o estado mental e emocional deles é o que vai prevalecer. É uma irracionalidade. Eu acho que o presidente Lula falou esses dias sobre animalidade. Então, assim, que é uma irracionalidade. A gente é considerado um animal racional. Esses casos nos mostram que nós podemos ser absolutamente irracionais, mesmo sabendo que nós podemos ser punidos severamente. Nesse caso, a prevenção do ocorrido, ela vai demandar de nós uma estrutura que nós não temos. Caso a gente tenha essa estrutura, os homens que vão trabalhar nessa estrutura e as mulheres precisam ser educados também. Porque o que a gente vê é uma espécie de quase que colaboração. Porque nunca pensa que o sujeito vai, não, esse é um jeito, não, ele não vai fazer, não, isso aí não tem nada a ver, vamos tentar acalmar. E quando o problema não é esse. Então, a educação desses sujeitos para essa situação, não é? Veja, é preciso educar a polícia, as escolas militares têm currículos que não vão ajudar a gente nisso. O Estado acaba sendo cúmplice desses crimes, porque ele não consegue cumprir o papel dele. Desde a educação até a estrutura fundamental para que essas leis possam ser cumpridas, né? Por exemplo, a lei da Maria da Penha é muito importante, mas ela pode ser cumprida. Como que ela vai ser cumprida se eu não tenho policiais para ficar monitorando? Na verdade, isso devia ser um tipo de policiamento específico. Porque são tantos casos, é que nem roubo, né? Categorias. Roubos, furtos, né? Tem patrocínio, não sei o que. Esses deveria ser um tipo especial que você deveria ter gente especializada para lidar com ele e gente que vai saber lidar. A mesma coisa quando você tem operações especiais, né? Que os sujeitos são treinados para lidar com sequestro. Não tem gente treinada para negociar com o sequestrador, para não matar a pessoa? É a mesma coisa no caso das violências contra a mulher. Isso não vai acabar, isso não vai ser reprimido, esses números não vão diminuir se a gente não tiver ações específicas em relação a essa questão. Professora, a senhora estava falando sobre essa questão de psicólogos, né? Eu acho que isso é uma das camadas mesmo, né? Porque, por exemplo, normalmente, esses agressores, eles têm um perfil, né? Então, eles são ali doces, super colaboram em tudo, e aí, de repente, ele vai lá, se transforma, dá um tapa. Só que aí a pessoa releva porque fala assim, mas ele é tão legal comigo, eu vou, sabe, puni-lo por conta disso. E aí vai indo. Quando você vê, você tá numa situação que você não consegue sair. Então, assim, esse acompanhamento psicológico seria bom, porque... E também acho que essa questão de conseguir procurar ajuda, sabendo que realmente você vai estar protegida. Porque a gente tem até esse caso recente, né, da moça que foi atropelada, depois de ela com um boletim de ocorrência na mão, acho que era até uma medida protetiva, se não me engano, e a pessoa simplesmente passou com o carro em cima dela. Então, são situações muito graves que aconteceram ali praticamente na porta da delegacia. Então, a gente fica muito, muito preso a essa questão psicológica do que acontece dentro da casa, que tipo de acompanhamento teria que ser, porque chega a ter alguns projetos, não sei se em todo lugar, mas eles escutam esses homens que agrediram, passando por psicóloga durante um período. E até eles entenderem ali a questão, entre aspas, o que é certo e o que é errado, eles vão fazendo várias sessões. Não seria o caso de antecipar isso, de repente fazer isso no momento em que essa mulher registrou o boletim de ocorrência, pediu a medida, acompanhar esse homem e também a mulher, obrigando a ir, por exemplo, em cada conversa com a psicóloga, para ver, tem que dar mais atenção para esse aqui, que esse daqui ele está com um grau de uma possibilidade maior, ou qualquer coisa nesse sentido, seria uma opção? É a coisa da prevenção, a tentativa, né, de fazer ações preventivas e de educação e de reconstrução dessas subjetividades, que em geral se formam por muitas razões. E a gente já de novo vai voltar para esse sistema injusto, não é, que a gente vive e, portanto, ele causa muito sofrimento. Veja qual aparato que a gente precisa ter para poder dar conta dessas questões, não é? Você precisava ter um aparato muito mais sofisticado do que você tem hoje, de acompanhamento, por exemplo, por parte do Estado, nos CRAS, né, que são os serviços de assistência social, que deveriam ter muito mais pessoas habilitadas para que as comunidades se sentissem perto
de instituições em que elas possam demandar uma ajuda. Hoje em dia, isso tudo está meio subsumido a ações religiosas, o que não pode, porque as ações religiosas não dão conta. Claramente elas não dão conta. No máximo que elas vão fazer, elas conseguem muita coisa, mas não dão conta. Por quê? Porque é preciso ter uma orientação técnica, uma orientação baseada em estudo, no caso aí estudo específico, no caso como os estudos de psicologia, na assistência social. E também porque eu acho que a gente teria que fazer uma reeducação. Então a gente tem um problema no Brasil que são perspectivas em relação às pessoas que são perspectivas diferentes políticas. E elas não permitem que as políticas públicas sejam desenvolvidas dentro de uma perspectiva que eu diria dos direitos humanos. A gente até vê também, professor, algumas, por exemplo, tem aquelas casas que acolhem essas mulheres que foram vítimas de agressão, que estão com medida protetiva e estão em situação assim de violência, de vulnerabilidade, só que aí não pode levar os filhos. Como que essa mãe que está passando por isso larga o filho? E aí, de repente, ela está na casa dela, ela recebe uma foto no WhatsApp dela, da pessoa falando assim: olha, tô aqui, eu tô te vendo, eu sei onde você tá. Então, essa mulher, ela se sente pressionada e ao mesmo tempo ela fala: se eu for, meu filho vai ficar bem aqui. Então ela acaba voltando e se permitindo ficar naquela posição, às vezes para proteger o filho, às vezes para evitar que algo aconteça, e nessas acaba acontecendo pior, né? Exatamente, que foi aquele caso da moça que jogou a filha, né, eu acho, e depois se jogou do prédio. Quer dizer, então assim, uma situação de abuso constante, uma situação de terror que as pessoas vivem. Então essa situação de terror, e de abuso constante, de violência constante, quando a pessoa entra nesse tipo de situação, né, ou ela está submetida a esse tipo de situação, é muito difícil ela sair se ela não tiver total apoio. E mesmo quando ela tem apoio, ela também tem muitos problemas para sair da situação, por muitas razões. Então, por isso que você tem que ter um Estado acolhedor, um Estado que cuide de você, porque você sabe que você vai poder precisar. Então, hoje, o Estado é visto como algo que eu não consigo acessar e nem que me resolve. Eu preciso esperar muito, tem muita gente na minha frente, não é isso? Tem muita gente para eu ver. Então, assim, você nunca está com o serviço disponível. Então, e a gente tem assim, o tempo todo é reforma do Estado, é cortar recursos para o Estado. E quem é que vai fazer esse serviço? Quem é que vai ter a neutralidade suficiente para fazer esse serviço independente de quem você é, independente da sua origem religiosa, independente da sua origem étnico-racial, que é por isso que existe o Estado, para mediar essas relações. Então, a gente precisa pensar sempre no fortalecimento das políticas públicas, mas da estrutura do Estado. Porque se você não faz esse fortalecimento da estrutura do Estado, não adianta você ter no papel a política pública. A política pública é a primeira coisa, mas a estrutura do Estado é fundamental. Então, a gente sempre acha que isso é coisa para ser resolvida em casa, é para ser resolvida pelas pessoas, pela família, e a gente sabe que isso não vai ser resolvido porque precisa de intervenção. E eu estou falando dos adultos, gente. Estou falando dos adultos e significa que a gente precisa de muita educação para os adultos. Precisamos de muitas campanhas, muita educação para as mulheres e homens adultos. Agora, você me fez a pergunta lá atrás que eu não respondi sobre as crianças, né, os trogloditas infantis. Se a gente precisa para os adultos, você imagina para as crianças, porque os adultos é que são o exemplo para essas crianças. Então, se a gente não tivesse homens adultos participando dessas redes, né, você não teria as crianças participando, não teria os adolescentes participando. Então, porque os adolescentes sozinhos não vão criar, eles não têm condição de criar. Quem cria essas redes são os adultos. Então, eu acho que a gente precisa de muita educação para quem quer se educar e para quem pode se reeducar, porque a gente sabe que existe muito sofrimento, mas a gente também precisa de normas jurídicas bastante efetivas, porque elas já são duras, né? Elas já prometem uma dureza, elas precisam ser efetivas. Sair do papel. A senhora estava comentando, a Thaís comentou também da questão da falta de apoio, né? Eu acho que é importante lembrar que a maior parte dos agressores vem de dentro de casa. E esse apoio social que a senhora está falando, eu acho que tem muita relação também em oferecer para as mulheres
de fato, moradia, saúde, emprego, autonomia financeira, né. Eu acho que o combate à violência passa por isso também, né, por gerar condições mesmo, né, de moradia, de saúde, do que a gente já falou aqui. É um pacote de coisas que tem que ser dadas além da proteção, né, porque a gente fala muito da questão da segurança, precisamos lembrar também delegacias da mulher que precisariam funcionar 24 horas, muitas não funcionam. Não, nem as delegacias normais. Muitas mulheres têm receio de ir até a delegacia porque elas são culpabilizadas, elas têm medo de falar. Muitos policiais acham que as mulheres estão inventando, quer dizer, elas acabam saindo como acusadas, não como vítimas. Então eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão, assim, de também oferecer moradia, saúde, emprego, porque é um pacote que protege as mulheres e também os filhos, no caso, como a Thaís falou, né. Isso deveria ser um programa bastante amplo, né, como a gente tem esse Minha Casa Minha Vida, dando ideia para o governo federal. Por quê? Porque como você tem uma situação de epidemia, de massa, você devia ter programas em massa, porque aí você tem que deslocar as pessoas, certo? Você tem que deslocar. Ou quando as pessoas estão sendo perseguidas, por exemplo, você tem aquele programa de Proteção ao proteção à testemunha, você desloca. As pessoas saem dos lugares, elas vão embora. Então você teria que ter um programa que deslocasse as pessoas de lugar, a família inteira, para poder, pelo menos por um tempo, ela ser mantida. Agora você imagina deslocar crianças, né, que estão em idade escolar, que estão na escola, têm suas relações por causa do relacionamento entre o pai e a mãe delas, por exemplo. Só para você pensar no impacto que é isso. Então, porque veja, uma das questões é o monitoramento das pessoas. Eu acho que se isso funcionasse, talvez reduzisse bastante. Porque se você tem o monitoramento e a prevenção, talvez você não precisasse deslocar tanto. Em parte, eu acho que a gente resolveria com essas questões que a gente fala de acompanhamento, de educação. Eu tenho a impressão que muitos homens sofrem muitas coisas e só depois que eles estão submetidos à opressão carcerária é que eles vão entender que eles não deviam ter feito aquilo, que eles não deviam ter, assim como qualquer um de nós se faz. Será? Será que eles entenderiam? Eu quero crer que parte sim. Eu acho que é 880. Assim, tem aqueles que se revoltam ainda mais e querem, assim, matar a mulher quando saírem de lá, e acho que tem uma outra parte que se arrepende e realmente não quer nem ver mais mulher na frente, assim. É porque eu acho que é complexo, porque veja, o lugar para onde ele vai também é machista, digamos. O que eu falo é de, pensando nessas questões de prevenção, né, os estudos mostram que, de fato, as pessoas sofrem. Eu sempre penso nisso, quando você vê um serial killer, por exemplo, para você pensar assim, uma coisa horrível. Mas essa pessoa, ela sofre, a não ser que ela seja um daqueles casos em que o sujeito não sente nada. Fora esse caso, que em geral são os serial killers, os outros casos são bastante humanos. Tem uma série aí sobre prisão, eu não vou falar o nome porque, enfim. E uma pessoa falou assim, uma pessoa que estava na série, que foi a atriz da série, falou: sabe o que foi que eu me espantei ao fazer essa série das pessoas que foram presas, que cometeram coisas horríveis? É que elas são muito parecidas com a gente. Isso é muito duro da gente ouvir, né? Porque a gente sempre acha que a gente seria incapaz e que o outro que é capaz, que é meio monstro. E ela falou: o que me espantou foi isso. Então eu acho que, na verdade, existe a possibilidade de reflexão e de aprimoramento da humanidade e das subjetividades. Mas esse é um trabalho lento, difícil e caro. Então é mais fácil a gente resolver na base da opressão e da repressão e a gente não resolve. São muitas camadas mesmo, né, porque, por exemplo, eu já vi um caso que aconteceu aqui na região de Campinas mesmo, já faz um tempo. A mulher tinha várias medidas protetivas, o homem chegou a dar facada nela, ela ficou na UTI, ela foi proteger o filho, assim, e acabou sendo atingida, golpeada. Ele ficou um tempo preso, 1 semana, não mais que isso, saiu, continuou ameaçando ela, colocou fogo na moto da casa dela, tirava foto onde ela estava. Ela ia na delegacia, ela esperava 5, 6 horas, ela levava áudios dele fazendo ameaça, falava assim: olha, isso daqui você precisa trazer num pendrive, isso daqui não adianta você me mandar por e-mail. Então, eu sinto também que o sistema é difícil porque eles ficam criando empecilhos. Calma aí, a pessoa está sendo ameaçada, que tem um áudio da pessoa. Olha, ele está indo na casa dela, ele está mandando esses vídeos para ela, ele está amedrontando ela, não quer sair de casa. Ela já foi
é agredida por esse homem. E aí é uma coisa que, por exemplo, se entra a imprensa nisso, aí é uma coisa que é agilizada, entre aspas, né? Porque aí a delegacia vai ter que dar uma resposta do porquê que esse homem não está preso, o que que aconteceu, e aí logo é resolvido. Mas quantas pessoas, elas são invisíveis, assim, a gente não tem noção, né, No fundo, é uma revitimização, né? Quer dizer, porque esse termo a pessoa é vítima uma vez, depois ela é vítima de novo, de novo, de novo. As pessoas que estão também precisam ser educadas. Vocês entendem que é um problema muito grave, que é um problema de concepção, de educação, de perspectiva de mundo. Porque você pode dizer simplesmente no senso comum, por que você casou com ele? Você bota a culpa na pessoa, entendeu? E esse problema é teu. Quem mandou você escolher? Você não sabia que esse cara era assim? Entende? Você tende como senso comum, a dizer isto. Só que você é um agente do Estado. Você não pode fazer isso. Quantas e quantas delegacias, inclusive da mulher, que não sabem receber uma vítima, Então, né? não tem formação, ou a formação que tiveram é uma formação que não deu condição de pensar e de formar uma visão de o que é um agente do Estado, qual é a responsabilidade dele, que se ele deixar de agir, aquela pessoa pode morrer, mas ele não se sente responsável. Então é uma educação também. Então vejam que eu estou falando como professora, porque eu digo, é um problema de educação no Brasil, mas também é um problema das relações de poder que nos colocam nesse lugar. Porque é muito fácil para as elites dominantes no Brasil deixar todo mundo se ferrar para lá. Deixa para lá quem se resolve para lá, toda a violência, tudo. Então, assim, não mexendo nos meus interesses, não mexendo nos interesses que movem essas elites, né, que não tem dó nem piedade da população. E qual seria o papel da academia nisso, nessa questão da educação, de formar uma nova sociedade? Eu acho muito importante o papel da universidade, né? Nós somos afetados porque a universidade não está fora da sociedade, ela está dentro da sociedade, ela é produto da sociedade. Então, aqui dentro também se reproduzem muitas relações de opressão que deveriam ser tratadas de maneira exemplar, e não são. Então, para você ver a dificuldade, como é que dentro da instituição você não trata das relações de opressão, e aí você quer resolver para fora. Então, nós precisaríamos pensar nas nossas relações internas, em educar a nós mesmos internamente, né, para poder, então, não sei se concomitantemente, ter um papel relevante. Claro que os estudos em relação a isso são muito importantes para a sociedade, só que a gente não tem como divulgar tudo que a gente sabe. E nem tudo que a gente sabe resolve, porque o que a gente sabe muito sobre isso, né? Sobre esse tema, por exemplo, da violência contra mulheres. Só para falar assim, em geral, né? Violência contra a mulher, porque violência contra a mulher tem milhões de subtipos de violências, né? Várias. Então, você tem a violência política de gênero, você tem a violência doméstica, você tem a violência obstétrica. Você sabe que as mulheres passam por violência obstétrica todos os dias nos hospitais. E você fala assim, e principalmente mulheres que são mães solo, ou mulheres negras, que a gente sabe que as pessoas tratam mal, né, nos hospitais. É aquela coisa horrível que se diz, né? Quem mandou você ter relações sexuais? Você devia ser abstêmio, tipo, todo mundo devia ser padre e freira. Pronto, que eu resolvi o assunto, né? Assim, você não devia ter tido relações sexuais, você não devia ter feito nada, e aí você agora está grávida, então é problema seu, você vai sofrer, entende? Então as violências contra a mulher, especificamente, são muitas. E elas são reproduzidas dentro da universidade, de várias maneiras. Os estudos mostram isso. Como é que a gente divulga tudo isso? É muito divulgado hoje em dia, eu queria falar um pouco. Eu acho que existem muitas iniciativas nas redes, e aí a gente pode falar desse outro lado das redes, né, que é um lado de combate. Combate mesmo. Então tem muitos sites feministas, eu tenho um observatório que eu estou para lançar de linguagem e feminismo, em que eu fiz um levantamento dos principais sites feministas. Um dos objetivos seria que qualquer pessoa que quisesse saber das várias perspectivas feministas entra no meu observatório e vai ver que tem muitos sites. Isso já está no ar ainda não? Ainda não, a gente está construindo. Então eu fiz um levantamento inicial, a gente fez durante muitos anos, nós temos em torno de 200 e poucos sites, mas sites é uma coisa, página de Instagram é outra, Facebook é outra, né, e as diferentes redes. Mas de qualquer maneira,
as organizações feministas, elas estão batalhando, estão lutando. Então, e elas são muito informadas pela academia. Então, para responder a sua pergunta, são as próprias mulheres que estudam a sua condição e que informam essas pessoas que estão na internet falando coisas que as outras pessoas podem entender. Não é uma linguagem acadêmica, mas é informada pelos estudos desenvolvidos no interior da universidade. Então, a gente vê muitas iniciativas interessantes de pessoas, por exemplo, mulheres mais velhas, né? Tem páginas de mulheres mais velhas discutindo 60 mais, 50 mais, o direito que as mulheres têm de fazer muitas coisas depois de mais velhas. Então, assim, tem coisas incríveis. Tem um pessoal que encena entrevistas na rua e as pessoas falam aquilo. Então, ela fala, então o que você acha de tal coisa? Enquanto ela está andando e tem uma câmera filmando com a outra pessoa. Então, são cenas e modos de combater, de tentar argumentar em função do direito das mulheres que estão acontecendo. E eu acho que, eu vou dizer uma coisa agora, os vários movimentos feministas que tomaram conta das redes sociais e aí houve uma reação. Então se formam os movimentos chamados Red Pill aí, essas coisas. Porque você vai reagir. Sim. É natural. Então, eu acho que a emergência desses movimentos masculinistas que chamam, né? Desses movimentos de ódio a mulheres tem a ver com o fato das mulheres terem começado a convencer grande parte da sociedade, inclusive os homens, sobre as suas lutas. Então, esses homens que são mais ressentidos, que têm uma visão de mundo patriarcal, todas as características que os colocam nesse lugar, eles reagem e se organizam. Então, na verdade, eu acho que é uma resposta. E o que é bom, num certo sentido, porque a gente vê que, em alguma medida, os discursos progressistas das mulheres estavam ganhando espaço. Então tem uma luta muito grande. É assim que eu vejo. Eu não vejo como uma dominância. Ela é dominante do ponto de vista da capacidade de divulgar essas ideias, porque elas são as ideias que dão dinheiro, que você falou no início, então elas são mais rentáveis, mas não no sentido de estarem tendo um impacto naquilo que a luta estava acontecendo das mulheres. As mulheres estavam ganhando esse terreno, como elas continuam na luta. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, naquela semana, 2 semanas atrás, a gente teve a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, foram 300 mil mulheres. 300 mil mulheres. Assim, é uma mobilização incrível. E aí você pensa, são as mulheres negras que são mais afetadas, elas estão lutando para não serem as mais afetadas, para diminuir isso, etc, etc. Então, eu acho que é uma grande resposta e vai continuar essa luta. E eu acho que a gente, não sei se a gente vai ganhar, porque essa palavra é ruim, mas acho que a gente vai conseguir, com o movimento da sociedade de uma forma geral, a gente vai conseguir conter um pouco mais todas essas coisas. Acho que está todo mundo pensando nisso. Bom, a gente está caminhando para o fim dessa discussão muito importante, que eu acho que deveria ter muito mais tempo e muito mais oportunidades, e eu queria encerrar com uma pergunta para as duas, tanto para a professora Ana quanto para minha colega Thaís, né? O que é ser mulher hoje no Brasil? Olha, pra mim é sinônimo de medo. Eu ando muito insegura. Por exemplo, eu não consigo andar à noite na rua tranquila pra ir pra uma academia. Porque você tá com uma roupa de academia, você passa em qualquer lugar, sempre tem alguém buzinando, alguém mexendo com você não sabe se essa pessoa vai te enfiar num carro. Às vezes a pessoa vê que você tá sozinha e ela fica dando voltas ali, e isso falando só do mínimo, né, fora, até em outros locais também, por exemplo. Então eu, particularmente, assim, eu sinto muito medo. Às vezes eu deixo de sair de casa, porque eu falo assim: "Ai não, vou sair agora, vai que acontece alguma coisa", então eu evito, mas é uma coisa muito triste, é um cenário muito triste. E por outro lado, eu fico feliz que quando eu vejo, assim, várias influenciadoras, por exemplo, tem uma que mostra a vida do lado avesso, né, mais ou menos assim. Então, ela interpreta ali a mulher como se fosse com atitudes de homem, e é como se o homem fosse o sexo frágil, entre aspas. Então isso é muito legal para as pessoas terem uma noção de como os homens são de verdade, porque às vezes eu sinto que eles nem reparam que eles têm certas atitudes, assim, com a mulher, e quando vê isso num contexto da mulher tendo a mesma atitude, eles assustam, eles falam: "Nossa, mas eu faço isso?". Então eu acho que isso é uma forma de educação, deles refletirem, e também outras, né, que sempre mostram dados
casos de pessoas, de influenciadores que estão fazendo o contrário, que estão criticando as mulheres, que estão sendo ofensivos. E isso, essa indignação geral também é uma coisa muito positiva, né? Então, hoje eu ainda saio com medo na rua, mas a minha esperança é que melhore. A Thaís fala de um lugar, eu vou falar de outro, né? Porque a gente está falando de 2 mulheres de classe média que, de alguma maneira, têm mais recursos do que mulheres, por exemplo, na periferia do Brasil, que são a grande maioria, né? Então, é impressionante porque, bom, para mulheres mais velhas como eu, né, a vulnerabilidade é bem grande. E eu quero dizer para vocês que eu me preocupo muito com a velhice. Que eu fico pensando, quando eu ficar mais vulnerável, será que eu vou sofrer alguma coisa que eu não sofri até hoje? Quer dizer, será que eu vou conseguir ser protegida? Porque esses outros campeonatos, né, se estiver mais velha, será que eu vou conseguir ser protegida de violências de toda ordem? Porque, na verdade, hoje eu consigo reagir, né, a essas violências. Por exemplo, algum tipo de preconceito que a gente sofre porque a gente é mais velho. Todas essas coisas que trazem, então, com esse lugar diferente da idade. Por exemplo, as pessoas podem te tratar mal porque você é mais velho, porque quando você está em um hospital, né, quando você está em algum tipo de lugar mais vulnerável, você já não é mais concebido até como uma pessoa. Já falam só com o teu acompanhante, sabe? É muito desrespeito que existe. Em relação às mulheres e em relação a pessoas mais velhas em geral, mas em relação às mulheres mais ainda. Então são 2 lugares diferentes. Se você fosse perguntar para uma menina mais jovem, nossa, de periferia, uma menina de classe média, mulheres hoje, elas têm vários lugares, né? Mas eu acho que todas elas compartilham um sentimento de menor liberdade. Porque, veja, você não poder ir e vir é um sentimento muito ruim. E esse é um sentimento fundamental na maioria das mulheres no Brasil. Porque elas não podem andar sozinhas na rua. Eu vejo o assassinato da moça lá em Florianópolis numa rotina que ela tinha de fazer a mesma coisa sempre. À luz do dia. Exatamente porque ela tinha rotina. Veja só. A rotina foi prejuízo para ela. Então, você sabe que às vezes eu penso que passear com os cachorros muito cedo, daí eu penso, será que seria seguro eu sair todo dia passear com o cachorro? Que daí alguém poderia ver que todo dia eu saio com o cachorro, quem sabe isso seria uma oportunidade de ataque de alguma ordem. Entendi, então isso é uma maluquice. Ônibus, por exemplo, quantas vezes eu já sofri em ônibus? Você vai em pé no ônibus, daqui a pouco tem alguém ali te encoxando. Então, assim, é uma coisa que não tem condição, gente. Quantas vezes eu já vi menina nova, assim, de 12 anos, 13 anos, passando por uma situação dessas? Coisa mais complicada que aconteceu para nós no século XXI, nós estamos no século XXI, é a gente perder a liberdade. Aquilo que a gente tanto lutou para ter autonomia, liberdade, não conseguimos, somos muito restritas. Então essas normas que nós mesmos criamos para nós mesmos, porque é importante a proteção num país como o Brasil, mas não é só no Brasil. Mas por outro lado, queria deixar uma mensagem positiva, que é de dizer que as mulheres continuam na luta, como elas sempre estiveram. Eu vi outro dia um depoimento de uma feminista mais velha e ela falou assim, sabe, é impressionante, parece que a gente está lá nos anos 30, tendo que lutar pelas mesmas coisas, não é? Para não ter violência, para poder ser livre, para decidir o seu destino, para poder ser livre para ser uma pessoa profissional, né? Em alguma medida ter uma profissão. Então, assim, isso tudo que foi sempre uma luta das mulheres, né? Parece que fica pensando, será que vale a pena? Mas eu acho que sim, as mulheres continuam na luta. Eu acho que as novas gerações são gerações bem diferentes, mais conscientes, infelizmente, de todas essas questões, mas que vão desenvolver, eu acho, estratégias de luta e de construção de um poder mais feminino, digamos assim, numa perspectiva feminina progressista, porque não são todas as mulheres que pensam como nós. Bom, eu como pai de uma menina de 12 anos, espero que ela ingresse nessas fileiras de luta em breve, porque ela vai precisar, né? A união é importante. Bom, a gente recebeu hoje a professora Ana Bentes, que é professora de Linguística e coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Unicamp. Muito obrigado, professora, pelo tempo disponível para nós aqui e pelo conteúdo que a senhora trouxe, que é muito importante. Eu que agradeço você, Fábio, a você, Thaís, pela excelente entrevista, os pontos muito importantes que vocês levantaram aí. Espero ter contribuído também. Obrigado. Eu agradeço a minha colega Thaís Pimenta, convidada dessa edição. Espero que esteja presente em muitas outras vezes também.
deixe de ser visita e passe a ser da casa. Muito obrigada, Fábio. Adorei. Foi muito bom conversar também com a professora aqui e discutir esses pontos que muitas vezes a gente acaba deixando assim num patamar neutro, né? A gente coloca ali numa situação neutra e acaba refletindo sozinho. Então esse bate-papo acho que ajuda a gente a clarear a mente também. Perfeito. Eu sou o Fábio Galassi, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de Bruno Piatto. A gente encerra mais essa edição de Um Tema Podcast. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Esperamos vocês numa próxima oportunidade. Até mais.